Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Muito feliz de ter mais uma oportunidade de deixar Deus fluir, de deixar ser um instrumento nas mãos dele. Amém? Irmãos, como o livro que Deus colocou no meu coração é um livro muito complicado, é muito difícil de encontrar, eu entendo a demora que os irmãos vão demorar. Mas é Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao versículo 31. Enquanto você encontra este livro que é muito complicado de se encontrar, eu quero agradecer ao pastor por esta oportunidade, por mais uma vez permitir que Deus me use, que Deus fale com a igreja. Amém? Quero também usar essa oportunidade para agradecer e utilizar o culto de hoje, que é culto da família, para agradecer a minha família. Não estão todos aqui, mas eu quero agradecer a todos eles. Porque eu sou o que sou por conta da minha família. Todos nós somos o que somos por conta de nossas famílias. Por conta de que uma mãe ou que um pai ou que um irmão ora por nós todos os dias. Que uma mãe intercede e não sabe aonde o filho está, mas ela intercede pela vida dele. De um pai que está preocupado que a filha ainda não voltou de sei lá onde. Então nós só somos o que somos por conta da nossa família. E eu quero agradecer a minha família. E um outro agradecimento vai a uma pessoa muito especial, ela não pôde se encontrar aqui, mas vai para minha namorada, Amanda, que para mim ela é uma pessoa muito especial e eu quero agradecer a Deus pela vida dela. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 27 vai dizer assim: Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente. Para vos será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. O versículo 31. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Eu quero reler o versículo 31. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. Os irmãos podem se assentar, tomar o seu assento. Eu vou mudar o microfone aqui. Som. Aí. Irmãos, o livro de Gênesis, ele transmite o início. É descrito como tudo foi feito, como tudo foi criado. É o início de toda a criação e o início da humanidade. Deus cria todas as coisas e quando ele cria os animais, todos os ecossistemas, a natureza, as florestas, as montanhas, define ao mar: olha, você vem até aqui, para frente disso você não passa. Coloca as estrelas em seu devido lugar, organiza o dia e a noite. Define: você voa, você nada, você rasteja, você anda, você faz isso e você faz aquilo. Quando Deus cria todas essas coisas, Deus fala: olha, tem que ter um animal, tem que ter um ser vivo que domine sobre todos.
E que não só domine sobre todos, mas seja a própria representação nossa na terra. Então, Deus faz o homem. Molda o homem do barro à sua imagem e à sua semelhança. E quando ele molda o homem, faz ele homem e mulher, macho e fêmea, ele olha para tudo que ele criou, toda a sua criação, e ele diz: tudo isso é muito bom. E no 7º dia ele descansa. Só que Deus não cria só o homem e a mulher, mas criando o homem e a mulher, nós podemos ver isso lá em Gênesis 2, capítulo 24, vai dizer o seguinte: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Deus, ao criar o homem e a mulher por tabela, ele cria a família. Então o que eu quero dizer para você nesta noite? Família é um projeto de Deus. A sua família não é um projeto do diabo. A sua família não está sendo destruída por culpa sua. Não. A sua família está sendo destruída porque o diabo quer levar a todos. Porque o diabo, já estando derrotado, pretende destruir a mim e você. Porque ele sabe que ele já perdeu. Mas para ele nada mais importa. Se ele conseguir levar mais alguns, é lucro para ele. Mas ele sabe que ele já está derrotado. Então a nossa família é um projeto do Senhor. Os seus filhos são projetos do Senhor, são herança do Senhor. Seu marido é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ah, mas ele não presta. Ele faz isso e isso e isso e isso me incomoda. Pensa por um minuto. Como estaria a sua vida agora se ele desaparecesse? Se os seus filhos que você reclama tanto, que você se incomoda tanto, desaparecessem? Imagina a falta que eles fariam. Agora imagina a falta que nós fazemos não estando no centro da vontade de Deus, estando afastados por conta do pecado. Porque Gênesis vai falar o seguinte, que quando Deus cria todas as coisas, era comum que no final da tarde, Deus descesse ao jardim e conversasse com o homem. Ficasse um tempo com a sua criação. A sua presença era notória, a presença que nós desfrutamos aqui era muito mais abundante com Adão e Eva. Adão e Eva poderiam conversar como nós falamos com os nossos pais com Deus. Poderiam conversar sobre tudo que aconteceu, sobre cada animal que eles descobriram e nomearam, sobre cada coisa que eles aprenderam, sobre o gosto de tal fruta que tinha no jardim, como ela era azeda, como era doce. E Deus falava, não, eu fiz desse jeito mesmo. Essa é a característica especial dela. Deus tinha uma intimidade com o homem. Deus tinha uma intimidade com a família. Só que o que acontece hoje em dia? Muitas vezes a nossa família não quer ter intimidade com Deus. Mas isso não muda o fato que Deus ainda deseja ter intimidade com as famílias. Que Deus ainda deseja ter intimidade comigo e ter intimidade com você. Que Deus ainda quer que nós sejamos homens e mulheres no centro da sua vontade. Que estejamos perto, que sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Que sejamos algo novo. Peregrinos desta terra e para este sistema que é manchado pelo pecado. Pertencentes a uma pátria que está lá em cima do céu de glória. Pessoas que não são deste mundo, que são marcadas pelo Espírito Santo e que vão estar com o Rei que os salvou na cruz do Calvário. Então Deus cria a família. Deus cria a família, tem intimidade com a família. Só que por conta da queda, por conta do pecado, o pecado vai infligir destruição e morte em tudo da criação. E, consequentemente, o projeto de Deus, da família, também vai ser afetado. Filhos vão se perder, o pecado vai tentar dominar o nosso coração. E no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 8, Adão e Eva vão ter 2 filhos, Caim e Abel. Irmãos, os primeiros irmãos da humanidade. Caim cuidava da terra e Abel cuidava das ovelhas.
Em determinado momento, eles vão fazer um sacrifício. Caim dá o que ele tem. Então pega essa cenoura, tá meio cortada, tá meio podre, mas pode dar ela. Já Abel não, Abel seleciona o melhor para Deus. Abel separa as melhores ovelhas, vê se há manchas, vê se a lã é boa, vê se há alguma coisa em seus dentes, alguma imperfeição. E quando ele acha perfeita, não, é essa daqui que eu vou entregar. Abel dá o melhor e é um exemplo para nós, de sempre darmos o melhor para Deus. Mas eu não sei cantar, eu não consigo. Irmão, dê o seu melhor, Deus vai entender a sua capacidade. Dentro da sua capacidade, Ele deseja o melhor. Mas eu desafinei, mas você se esforçou. Mas eu fiz isso, mas eu dei o meu melhor. E Deus exige o melhor. Então os dois vão sacrificar a Deus e somente o sacrifício de Abel é aceito. E no capítulo 4, no versículo 4, como nós lemos, vai descrever o seguinte: E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas Caim, e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito. E se não fazes bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Em outras versões, creio que o Dani passou ali, vai dizer: e cabe a você dominá-lo. O pecado está na criação, no meio da criação. Nós nos iramos muitas das vezes, o fogo inflama dentro do nosso coração, o rancor aquece, só que cabe a nós não explodirmos. Cabe a nós dominarmos o pecado, não nos sujeitarmos a ele. E Deus fala isso para Caim: olha, não deixa esse rancor te dominar. Não deixa essa maldade entrar no seu coração. Só que Caim não liga para isso. Caim mantém aquele rancor e, consequentemente, o primeiro assassinato da humanidade vai acontecer. Caim, no momento de fúria e de inveja, vai matar o seu próprio irmão. E o caos vai acontecer dentro de uma família. O que eu quero dizer com tudo isso? O pecado, o diabo que joga esses conflitos, essas confusões, porque Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele vai falar da Santa Ceia, quando ele fala que há muitas dissensões, há muitas confusões, no original ele usa uma palavra que significa que o diabo é quem joga essas confusões dentro da igreja. Porque o diabo sabe que essas confusões, se elas germinarem, elas vão resultar em brigas, elas vão resultar em ódio contra os irmãos, elas vão resultar em pecado e destruição. E da mesma forma acontece com as nossas famílias. Muitas das vezes nós somos afetados por conta do pecado e levamos isso para dentro de casa. Mas foi só uma vez, nunca vai acontecer de novo. Irmãos, o pecado e o diabo são como leões que rondam o nosso derredor, esperando uma única brecha para fazer um rombo inteiro, para causar o caos dentro da nossa vida, dentro da nossa família, para destruir o nosso ser, para arrebentar com nós e com os nossos familiares. Cabe a nós não deixarmos essas brechas, não deixarmos que este pecado destrua o que é de Deus, destrua o nosso ministério, destrua quem nós somos, quem a nossa família é, que tire a nossa identidade como filhos e filhas de Deus, que fale que nós não somos capazes, que coloque uma venda em nós e fale: olha, você não sabe nem para onde vai, se afasta logo desse caminho. Que nos traga uma falsa percepção da realidade. Não permita que o pecado te domine, irmão. Não permita que o diabo fale no seu ouvido, te influencie.
Não permita que esses sentimentos que são provocados, que levam ao pecado, que a ira, que as mágoas, que a inveja, que o ciúme, provoque o pior e seja só uma faísca para que tudo exploda na sua vida. Não deixe o diabo dominar a sua vida. Não seja escravo dele, mas como Paulo diz, seja um escravo de Cristo. Esteja sobre um novo domínio, sobre o domínio de Deus e da graça dele. Não seja mais governado pelo ódio, mas dirigido pelo amor. Não orientado pelo que os outros falam, pelo que o pecado diz que é melhor à sua vista, mas seja direcionado pelo agir do Espírito Santo dentro do seu coração. Você é marcado, irmão. Você não é marcado só para definir propriedade, não. Você é marcado para definir a sua propriedade, para definir como você anda, para definir como nós somos, como os filhos e filhas de Deus são. Pedro, em sua carta, ele vai dizer que nós somos peregrinos, e logo depois ele vai falar que o seu andar seja correto, andem com honestidade, não se irem, perdoem uns aos outros, ajam com amor em tudo, respeitem as autoridades, se importem com o próximo e principalmente se importem com a sua conduta perante Deus, perante o seu rei, aquele que governa a pátria da qual vocês fazem parte, porque vocês não são deste mundo, vocês são partes de um reino que vai muito além. Um reino que vai muito além, mas está implicitamente agindo nesta terra por meio das nossas vidas. Por meio da ação do Espírito Santo na sua vida, Deus renova pessoas. Por meio da ação do Espírito Santo na sua vida, pessoas recebem esperança, e a esperança é Cristo Jesus. Por meio do seu louvor, pessoas são alcançadas, são tocadas, são tiradas da depressão e libertas da garra do diabo. O reino pode ser muito além desta terra, deste mundo. Mas ele influencia este mundo por meio dos seus agentes, por meio dos seus representantes, por meio dos filhos e filhas de Deus que estão presentes neste mundo, nesta terra. Agora cabe a nós dominar o pecado, dominar a nossa carne e viver para Deus, viver para Cristo. E reconhecer que, como Paulo diz em Romanos, que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar da própria essência de Deus, que é amor, porque João diz que Deus é amor, e quem não ama não pode conhecer a Deus e não sabe a própria essência do Criador. Que nós venhamos viver em amor, resistindo às tentações. Tiago fala que não veio nenhuma tentação sobre nós que seja além do que nós podemos suportar. E mesmo que venha o Espírito Santo e Deus dá o escape, Ele dá a saída, Ele liberta. Independente que a nossa fraqueza seja muita, Deus se manifesta na fraqueza. Deus se manifesta em auxílio do que está caído. Deus levanta o caído e usa pessoas para levantar o caído também. Através do Espírito Santo, na vida de homens e mulheres de Deus. Na vida de homens e mulheres de Deus, grandes coisas são feitas. E este livro sagrado diz isso. Diversas pessoas fizeram feitos incríveis, feitos sobre-humanos, para a glória de Deus. Mas a glória de Deus sempre é alcançada, se você perceber, quando o outro é impactado, quando o outro é abençoado. Quando Jesus Cristo cura, o enfermo recebe a bênção e a glória vai para Deus. Quando Jesus Cristo liberta o endemoniado, a pessoa fica liberta, recebe vitória e a glória vai para Deus. Para chegar na glória de Deus, precisamos agir. E essa ação é uma ação para o próximo. Mas o que vai fazer eu agir em prol do próximo? O amor. E como nós falamos, Deus é o próprio amor. Então Deus vai fazer com que você haja em prol do próximo. Deus que vai capacitar você a amar, que vai capacitar você a perdoar.
Mesmo que a pessoa tenha feito o maior crime de acordo com a sua visão, alguém cheio do Espírito Santo chega e fala: eu te perdoo em Cristo Jesus. Mesmo que a pessoa tenha ofendido a sua família, tenha tentado contra a sua vida, você vai ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus nos seus últimos momentos e falar: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Independente da dor que eles lhe causam, independente da aflição, Deus capacita homens e mulheres para perdoar. Não só perdoar, mas para amar também. Então, como nós falamos, nós temos que lutar contra a nossa carne. Só que essa luta não é fácil. Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19 ao versículo 20, vai dizer o seguinte: porque o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu o que faz, mas o pecado que habita em mim. Essa luta não é fácil. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por esta luta. Mas da mesma forma que eu falei, homens e mulheres de Deus venceram e fizeram feitos grandes. A única coisa que impede a nós que milagres sejam feitos é vencer esta luta. Mas é muito complicado. Se o apóstolo Paulo tinha dificuldades, nós também não vamos ter, vamos. Mas o apóstolo Paulo sabia que Cristo Jesus o ajudava. Sabia que para o pecado ele não é páreo, ninguém é páreo para o pecado. Ninguém consegue vencer a morte, mas Jesus Cristo no terceiro dia venceu a morte. E esse mesmo Jesus está vivo. Porque quando as mulheres vão no túmulo, elas veem o anjo fala: o que vocês estão procurando? Não tem nada aqui. Quem vocês procuram já está lá em cima. Ele já ressuscitou. Aquele que vocês procuram, que estava dentre os mortos, a morte não pôde suportar. A morte não pôde conter a própria vida e o próprio autor da vida. Ele venceu. E Paulo diz que da mesma forma que ele venceu lá em Colossenses, nós também somos mais que vencedores. Da mesma forma que ele venceu e triunfou sobre a morte, expôs todas as potestades, todos os espíritos contrários, venceu o inferno, venceu o pecado e venceu a maior arma da morte, que era o pecado, contra a humanidade. Nós também vencemos. Não vencemos pela nossa força, mas vencemos por Cristo Jesus, por um favor imerecido. Ele não precisava descer da sua glória e se fazer carne, como dizem Filipenses. Ele tinha tudo, mas ele se rebaixou, se esvaziou de si, fez de uma forma de servo, para que nós, juntamente com ele, pudéssemos subir ao céu de glória. Ao mesmo tempo que ele desce, ele leva um povo consigo. Da mesma forma que ele desce para comprar um povo escolhidos, eleitos por Deus, uma nação santa, ele também vai subir com ela. E quando ele se manifestar na grande volta dele, nós iremos com ele para um céu de glória. Jesus Cristo nos comprou, nos lavou e nos remiu, nos purificou, e coloca em nós o Espírito Santo, nos reveste do Espírito Santo. Cabe a nós aguardarmos, como soldados esperam o general. E esperam as ordens do seu general para agir. Independente se já estão na pátria ou se estão em campo inimigo. Esperam a ordem para agir. Esperam o momento para agirem na guerra. Irmãos, você tem uma arma, você tem um louvor, você tem palavra, você tem testemunho. Você tem fé. Usa aquilo que Deus te deu. Usa os dons que Deus te deu, que o Espírito Santo dá da maneira que lhe é agradável. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe louvar, louva. Se você sabe pregar, pregue. Se você sabe interceder, intercede. Não deixa de lado, não deixa se esfriar. Mantenha-se atento como um soldado. É atento às ordens do seu general.
Não fique vacilante, seja atento. Se você precisa louvar, vai e louva. Mas tem chance de eu errar, vai e louva, irmão. Deus mandou você louvar, não mandou você pensar na possibilidade de errar. Deus mandou para você ir fazer. O resto é com Ele. Você é um instrumento, não é você que gera força. Ele é quem gera força em você. Ele é quem tem o agir sobre a sua vida. É Ele quem impacta você para que você impacte outras pessoas. O milagre não vem de você, mas vem dele. Você é um instrumento. Uma engrenagem, quem gira o mecanismo é Deus na sua vida. Quem dá a força é Ele. Igual Sansão não era um homem forte. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. Permita que o Espírito Santo se apodere da sua vida. Quando você for pregar, antes de chegar a Deus, eu vou louvar, que seja feita a tua vontade, não a minha. E entrega nas mãos de Deus e vai e louva. Se você tem que pregar, você precisa falar com alguém, vai lá e fala. Se aquilo vai entrar no coração ou não, vai da pessoa. Mas Deus vai com certeza agir, e é uma plena certeza, e é um fato. Mas para que Deus haja, você precisa estar em movimento. Quando pegamos a igreja primitiva, lá em Atos, ela era unida. Ela não ficava presa em só um lugar, ela se reunia nas casas, os irmãos saíam do lugar onde estavam e iam para determinada casa, para louvar, para cantar, para se reunir, para partilhar do pão, para agradecer. E quando eles saíam, eles não voltavam para suas vidas como se nada tivesse acontecido, não. Eles voltavam sendo testemunhas de um Deus que mandou o seu Filho e que o Filho vive eternamente. Eles não saíam pela porta da igreja, pela porta da casa e viviam normalmente, não, eles viviam como testemunhas do Altíssimo, como testemunhas de um Cristo que venceu a morte, como pessoas mais que vencedoras. Viva como alguém mais que vencedor em Cristo Jesus. Viva como se você estivesse já no céu. Mas não se esqueça que você está sujeito ao pecado também. Então continue lutando, continue em movimento. Porque o céu não é estático, o céu se movimenta. Como nós falamos, o reino não é deste mundo, mas o reino influencia neste mundo. E para que ele influencie é necessário ações. É necessário movimento, é necessário pessoas agindo em prol do reino de Deus, agindo de acordo com a direção do Espírito Santo, mediante a esta palavra, mediante o agir e a vontade de Deus nas nossas vidas. Deixe Deus fluir em todas as áreas da sua vida. Deixe que Deus tome a sua vida. Deixe que Deus faça o que é agradável a Ele na tua vida, meu irmão. Nós falamos que Deus cria a família, que família é um projeto de Deus e que família é importante. E família é tão importante, irmãos, que se você for ver, todo o povo, toda a sociedade é marcado por famílias. O costume que todos têm em comum vem dessas famílias que se ajuntaram e que têm algo em comum. E aí você me pergunta, se as famílias forem ruins, o povo vai ser ruim, correto? Agora vamos mais um pouco para trás. Quando o Brasil é colonizado, antes que a coroa portuguesa venha para o Brasil é literalmente usado como uma prisão. Toda pessoa lá de Portugal e da Espanha que não prestava vinha para cá. Pessoas acusadas de heresia, ladrões, todo mundo era levado para aquela prisão tropical, com praia, com água. É relativo isso. Mas todos iam para lá. Todas essas pessoas e mais alguns católicos e algumas outras pessoas vinham para cá. Então a gente pode concluir o quê? Que o Brasil é formado por pessoas negras que vinham da escravidão, pessoas que ninguém queria na Europa e por católicos.
Se você somar tudo isso, dá uma mistureba muito grande. E que, consequentemente, vai ter umas coisas bem ruins. Só que uma coisa, a sociologia não anotou. É que a gente tem um Deus que muda famílias. É que a gente tem um Deus que pode mudar povos. Um Deus que muda pessoas e essas pessoas transformadas vão para famílias e transformam essas famílias. Que pessoas revestidas do poder vão e pregam para o povo. São profetas, denunciam. Porque o profeta, irmãos, não é afiliado a nenhum tipo de governo, não está debaixo de nada. Porque senão ele perde o poder de acusar. Ele perde o poder de falar, olha, isso está errado, se conserta. Como profetas da nossa família, que nós busquemos sempre estar andando pelo caminho reto diante dos olhos do Senhor. Que nós possamos influenciar nossos filhos a andar no caminho correto. E mais do que influenciar, falar para eles que Deus transforma, que Deus renova e permitir que Deus renove a nossa família e transforme nossas vidas. Deixar que Deus transforme o nosso país. Mas não só falar, Deus transforma o nosso país, não. Procurar sermos transformadores também. Pessoas que agem mediante o agir de Deus na vida deles. Ah, mas no nosso país tem muita corrupção, seja o correto. No nosso país tem muito roubo, seja quem não roube. E fale para as pessoas que é errado roubar. Nosso país tem muita mentira, as pessoas são muito falsas, seja verdadeiro, da mesma forma que o seu Jesus é a própria verdade. Seja uma testemunha de Jesus Cristo dentro da sociedade. Seja um transformador. Seja alguém que cumpre a missão de Deus da sua integralidade. E que salve pessoas por meio do poder de Deus da sua integralidade. Não salve só na questão espiritual, mas salve a família. Salve os filhos. Salve a educação. Salve e restaure por meio do poder de Deus na sua vida aquilo que é correto. E transforme a sociedade. Seja alguém que não sai daqui e é cheio do Espírito Santo e lá fora se esvazia. Seja alguém cheio em todo tempo e em todo momento. Se for preciso, seja igual ao Pedro e conforme o seu caminhar, pessoas serão curadas, pessoas serão revestidas do poder. Porque você é alguém revestido do poder. Porque você é alguém cheio de Deus. Porque você é alguém que guarda os princípios do reino. Alguém que não se abstém por conta do pecado, mas que luta por meio do pecado e que faz parte de uma grande família que está no céu. Se coloque em pé. Nosso tempo já se encerrou. E eu quero convidar você neste momento. Eu não vou chamar você para vir à frente, mas eu vou te convidar a abraçar alguém que seja da sua família que está presente. Ah, mas meus irmãos, meus pais não estão aqui. Você tem os irmãos em Cristo aqui. É a sua família também. Se ajunte com outra pessoa. Se abrace. Fale como ele é precioso, como é bom estar com você. Como é bom ter parte da família de Deus. Abrace essa pessoa. Veja que essa pessoa vai estar no céu de glória junto com você, que ela faz parte dessa família. E juntamente com esta pessoa, a nossa unidade. Louve e adore o nome de Deus. Feche seus olhos e louve a Deus. Em nome de Jesus. Fala para Ele quão importante você é. E tenha no seu coração que outras pessoas estão lá fora e que precisam do agir de Deus. Que precisam ter um novo coração dado pelo Pai. Que precisam ser integrados nessa grande família de Deus. Que não tem esperança. Mas nós que estamos aqui sabemos que a esperança é Cristo. Sabemos que o nosso coração é restaurado desse novo coração. Que Deus restaura vidas e que restaura pessoas. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor.
cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Existe alguém nesta noite que não faz parte desta grande família? Existe alguém nesta noite que veio sem seu pai, veio sem a sua irmã, ou que até está com seus irmãos, mas não está integrado nessa grande família de Deus? Que diz assim: olha, eu só precisava de um abraço. Saiba que Jesus Cristo pode dar este abraço em você. E Ele não só vai dar este abraço e sair da sua vida, não, Ele vai permanecer na sua vida. Existe alguém nesta noite que deseja aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Que deseja fazer parte deste corpo? Que deseja ser um, não só conosco, mas com Cristo Jesus? Se não existe ninguém para que oremos, eu agradeço a minha oportunidade e peço a Deus que te dê uma outra oportunidade. E eu creio e tenho certeza que será a melhor oportunidade que você terá na sua vida. Amém? Os irmãos podem se assentar e eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.